Aleluia. Mesmo sentado, mas com reverência, abra sua Bíblia comigo em Esdras capítulo 8. Manhã de Santa Ceia. Vamos meditar na palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Esdras capítulo 8, a partir do versículo 21. Quantos já acharam, digam amém? Diz assim a palavra do Senhor: ali junto ao canal de Avá, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que buscam, mas o seu poder e sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Feche teus olhos. Pai, te louvamos pela tua palavra, clamamos pela tua unção que despedaça todo jugo, Senhor. Que nessa hora o ambiente seja propício para a manifestação da tua presença. Tira do nosso meio toda distração, Senhor. Que possamos estar conectados, ligados, concentrados na palavra do Senhor, Pai. Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Ó Deus, que a partir do fluir da tua palavra possamos mergulhar na tua presença, e que amanhã desse dia seja uma manhã de avivamento, uma manhã de quebrantamento, cura para a alma, cura para o corpo, uma manhã de poder, uma manhã da manifestação do sobrenatural aqui nesse lugar. Desde já aceita a nossa adoração, te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Esses dias o Espírito Santo tem ministrado o meu coração, e conversando um pouco com a Denise, tem percebido que também tem ministrado muito ao coração dela sobre a importância da palavra. Importância da palavra. Sabe, queridos, a gente está vivendo um movimento onde as pessoas estão se esquecendo um pouco da Bíblia. A Bíblia é a maior fonte profética. Conhecer a Bíblia é conhecer a Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Pastor, mas ela foi escrita milhares de anos atrás, a gente precisa contextualizá-la, a gente precisa se adaptar à realidade do tempo em que ela foi escrita. Sabe, queridos, isso não me parece nem um pouco difícil. É impressionante. No meu coração e no meu entendimento já é automático. Eu começo a ler a palavra do Senhor e eu me encaixo perfeitamente aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ministrado. Sabe, eu consigo fazer, sabe, com uma tranquilidade, a diferenciação. Consigo entender o contexto. Por exemplo, quando a gente fala de usos e costumes, isso é só um parêntese que eu estou abrindo aqui na mensagem. Tem gente que fica buscando pelo em casca de ovo. Um exemplo, a pessoa quer fazer uma tatuagem, e aí para ela justificar a tatuagem que ela quer fazer, ela vai lá no Antigo Testamento, ela descobre o texto onde em Levítico a palavra se coloca contra a marcação no corpo, e aí ela pega esse texto e ela descredibiliza esse texto, dizendo que Jesus veio para acabar com a lei, e o texto foi escrito na época da lei, e então, se o texto foi escrito numa época, e depois Jesus veio, e ele descredibiliza a lei, então a gente pode tatuar. Sabe, eu estou procurando desculpa para fazer algo que você já mostra para mim que não está sentindo paz de fazer. Você não está sentindo liberdade em Deus de fazer. Porque se você é livre para fazer, você faz. Você faz, naturalmente. Pastor, tá bom, mas já que o senhor tocou nesse assunto, qual é o seu pensamento sobre tatuagem? Pode ou não pode? Preste atenção, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porém, de nenhuma delas eu me deixarei escravizar. Você percebe? Eu falei sobre isso já. Existem 3 esferas aí. Eu posso tudo, mas nem tudo é legal.
E eu não posso me deixar escravizar por nada. A tatuagem está em que lugar aí? Ela está no lugar onde pode tudo, mas não é legal? É porque se a tatuagem vai me fazer parecer mais com alguém que não é crente do que com alguém que é crente, é melhor não fazer. Se aonde eu trabalho a tatuagem vai me colocar como uma pessoa menos responsável, se a tatuagem vai me destacar negativamente falando, se eu atraio a atenção para a tatuagem mais do que para o meu serviço, para a minha inteligência, eu não devo fazer. Se a motivação para fazer a tatuagem é querer parecer com todo mundo, é ser mais um no meio da multidão, eu não devo fazer. Porque, afinal de contas, eu sou de fato diferente. Hoje, a minha preocupação, e olha que é muito difícil isso, irmãos, é uma luta constante, mas a minha preocupação é transmitir a glória do Senhor. E se tem alguma coisa que embaça essa glória, eu vou lá e limpo. E às vezes a tatuagem embaça. A pessoa olha para a tatuagem menos do que olha para o teu ministério. Olha mais para a tua tatuagem do que para o que você fala. Olha mais para a tua tatuagem do que para o que você carrega. Quem está entendendo, diga amém. Não existe nenhum texto bíblico que me dá base para proibir você de fazer tatuagem. E eu também não sou teu pai e não tenho essa autoridade sobre a sua vida. Se você fizer, o dinheiro é seu, o corpo é seu. Mas o que eu posso é dizer que no altar, a minha preocupação enquanto pastor é que a gente reflita a glória de Deus e não a tatuagem. É que a gente reflita a glória de Deus e não um brinco na orelha. Teve um menino que passou por mim lá no sítio, eu chamei ele e falei assim, o que é isso na tua orelha? Aí ele falou assim, é um brinco. Falei, e aí ele? Eu vou tirar, pastor. E ele tirou. E eu disse para ele, depois eu queria conversar com você, estava esperando, e acabou que não tive a oportunidade. Mas se ele viesse conversar comigo, eu só ia perguntar para ele assim, por que você tirou o brinco? Provavelmente ele ia me dizer assim, porque o Senhor me mandou tirar, e eu ia dizer para ele, aí é que está o erro. O erro está em não entendermos. Muitas das vezes, porque não entendemos, fazemos reclamando. Deixamos de fazer reclamando. Agora, quando você entende, estamos falando de libertação. Estamos falando que é um sacrifício que nem se compara ao que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não botar um brinco na orelha não é nada perto do que Jesus abriu mão. Vai ler Filipenses capítulo 2, você vai ficar com vergonha. Paulo escreve aos Filipenses falando daquilo que Jesus abriu mão. Vem dizendo, ele assumiu forma de servo, se tornou limitado, humano, deixou o seu trono por amor a você. Mas aí, você quer chamar mais atenção para você do que para a glória dele, e não abre mão, e discute, e briga. Pastor, mas a igreja ali do lado deixa. Então vai para a igreja do lado. Porque o grande problema é você ficar num lugar onde você olha a sua volta e você percebe o que está acontecendo à sua volta e quer ser o diferente. Isso é transgressão. Estar num lugar onde todo mundo vai numa direção e querer ir na contrária é transgredir. E crente não pode flertar com a transgressão. Transgressão é pecado, é desobediência. Então tem certas coisas que eu não preciso ficar falando aqui o tempo inteiro. É só você olhar qual é o pastor que sobe no púlpito com brinco. Não tem pastor nenhum com brinco. Então, irmão, qual o pastor que fez uma tatuagem depois que se converteu, depois que entrou para a igreja? Que de repente pode ser que tenha um ou outro aí que fez uma tatuagem antes. Ok, eu até acho que não tem. Mas pode ser que tenha. Ok, eu não vou deixar de reconhecer e investir na vida dele pelo que aconteceu lá atrás. Mas depois que entrou para o ministério, depois que começou a entender o fluir, qual é o que fez? Não tem. Então se você olha para o altar e não vê, por que você faz? Porque a minha vida é porque não sei o que é. Então tá bom. Então você está deixando claro que nós não somos um corpo. Você está deixando claro que nós não temos essa conexão toda. E está tudo certo. Eu não vou ficar, puxando tua orelha. Não tem filho desse tamanho. Não vou ficar.
A não ser que Deus mande, porque às vezes Deus manda, sabe? Tem uns casos que Deus manda, vai lá, porque ele só precisa ser organizado. Vai lá e ministra uma palavra. Que nem esse menino, eu parei e só dei uma palavra para ele, falei para ele. Eu ainda vou conversar com ele. Pensa num garoto que eu amo. Esse dia eu estava conversando e nem eu sei porque que eu gosto tanto. Eu gosto do menino. Entendeu? E aí, no caso dele, Deus falou, vai lá e organiza. Ele passou por mim, eu falei, mas não vou ficar indo atrás o tempo inteiro. Só que a gente não é mais criança, né? Quando éramos meninos, agíamos como meninos. Mas hoje, somos adultos. Essa palavra está sendo feita aqui no templo, não está sendo feita, ministrada lá no criário. Lá no criário eu tenho que falar A com A, B com B. Aqui não. Aqui o assunto é outro. Quem está entendendo, diga amém. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas quem tem ouvidos, ouça. Se você tiver qualquer dúvida, escute. Estou aqui para te ajudar. Qualquer dúvida sobre usos e costumes, bata lá no meu gabinete. Conversa comigo, eu vou conversar com você com a maior alegria. Tem uma coisa que me alegra quando o adolescente bate lá no meu gabinete com dúvida. Pastor, me explica isso aqui. Isso aqui pode? E eu respondo, mas respondo com a maior tranquilidade. Problema nenhum. Sabe por quê? Porque às vezes tem coisas que você está careca de saber. Eu, então, carequíssimo de saber. Mas tem outros que ainda não sabem, irmãos. E a gente explica, a gente conversa. Agora, o grande problema é quando o cara não vai lá, não pergunta. E aí, às vezes, não estou generalizando, ele até sabe que está fazendo errado. E não vai lá porque sabe que está fazendo errado e fica quietinho. Isso é transgressão. Você não está sabendo, mas você está sendo orientado pelo diabo. E é muito sério isso. Quando o diabo te coloca para comer do fruto que Deus falou para você não comer, você está transgredindo. Então, pastor, mas ninguém peca. Não, a gente peca, a gente erra. O grande problema é quando vira um costume. Anos atrás, Deus me deu uma palavra baseada numa frase que eu ouvi da Margaret Thatcher. Já falei isso aqui diversas vezes. Ela era primeiro-ministro da Grã-Bretanha. A frase é: pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram caráter, caráter determina destino. Você pensa, daqui a pouco você fala, daqui a pouco você age, daqui a pouco vira um hábito teu, daqui a pouco vira o que você é, o teu caráter. E aí quando vira o que você é, determina onde você vai chegar. Se o que você é bom, o lugar é bom. Se o que você é ruim, o lugar é ruim. Simples assim. Então vigie esse ponto de transição. Estou pensando besteira, não vou falar. E já pensei, já falei, mas não vou agir. E já pensei, já falei, estou agindo, mas não vou repetir. Porque quando vira o hábito, sabe aquela diferença? Fulano não mente, fulano é mentiroso. Ciclano não faz fofoca, é fofoqueiro. Virou caráter. Ó, pregnou. Transgressor. Tem gente que você conhece isso, que é o do contra. Tudo para ele é contestável. Tudo. Ele não recebe nenhuma palavra tranquilamente. É o cri-cri. Ele não sabe, mas ele está sendo orientado e organizado pelo diabo. É o diabo que está plantando isso no coração dele. Ah, pelo amor de Deus. E olha que a gente faz de tudo, né? Retiro. De manhã, a piscina das meninas. Porque as mamães querem ficar naquela piscininha lá que a gente fez. Mas à tarde, aí a piscina muda. Porque as adolescentes querem descer no toboágua grande. Aí as mães reclamam. A gente tem que ficar, sabe, na corda bamba. Libera para a mãe, agrada a adolescente, que não sei o que. Mas tudo bem, irmão. A gente resolve daqui, resolve dali. O grande problema é que tudo que você não gosta disso. Isso aqui está ruim. Isso que não sei o que lá. A comida está fria. Ah, eu queria estar lá na tua casa para saber. Se na tua casa a comida é toda arrumadinha como você exige. Se é tudo certinho como você faz questão. Você não está percebendo, mas é uma sugestão maligna. Ah, eu sou crente, o diabo não pode entrar em mim. Não pode entrar, mas pode sugestionar. E sugestiona e gera confusão. Quem tem ouvidos, ouça. Deixa eu parar. Vou ler de novo, até porque eu até me perdi aqui do texto. Esdras 8, 21 diz assim: ali junto ao canal de Ahavá proclamei um jejum a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos
uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Bem, só para te contextualizar, como eu tenho o costume de fazer, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, conquista e destrói o reino de Judá, o reino do sul, destrói Jerusalém, destrói o templo, leva cativo à Babilônia os judeus. E esse cativeiro dura 70 anos, até que se cumpre uma profecia que havia sido liberada por Isaías há 200 anos antes, de que um homem, servo de Deus, chamado Ciro, se levantaria para libertar o povo judeu, o povo de Judá. Isso acontece. Ciro, rei dos persas, ele conquista a Babilônia. E aí, uma vez que ele conquista a Babilônia, ele libera o povo. Ele continua colonizando o povo, ainda o pagamento de impostos à Pérsia, mas não há mais serviço forçado. Vocês são livres. Aí a gente conhece a história, o próprio Esdras registra, apesar de não ter vivido dentro desse movimento, mas ele registra essas voltas do povo de Israel, do povo judeu da Babilônia para Jerusalém. Esdras mostra esse movimento de retorno. E aí o texto deixa claro para nós, o texto sagrado, que nós temos judeus que voltam para Jerusalém e começam a reconstruir sua vida na capital do reino de Judá, mas temos outros que ficam na Babilônia e temos outros que vão para a Pérsia. A gente, no dia em que caiu uma das fases da energia aqui do templo e a gente cultuou ali no templo antigo, a gente estudou e eu preguei sobre Mardoqueu e sobre Esther, e a Bíblia nos mostra logo no início do livro de Esther que Mardoqueu era um ex-exilado. E no caso de Mardoqueu e Esther, por exemplo, né, depois do cativeiro, eles não voltam para Jerusalém, eles vão para a Pérsia. Eles saem da Babilônia, né, do Império dos Caldeus, e vão para a Pérsia. Então, você tem essa liberação do povo, mas não necessariamente uma volta integral do povo para Jerusalém. Logo depois de Ciro, a gente tem Dário, ele que assume a Pérsia. Dário é quem acompanha de perto a reconstrução do templo. É nos dias de Dário que o decreto de Ciro, que estava perdido, é reencontrado, porque Ciro tinha decretado liberdade e a reconstrução do templo para os judeus, mas nos dias de Dário, os samaritanos se levantam e vem então um enfrentamento do inimigo para tentar impedir a construção da obra, mas diz a palavra do Senhor que Dário procura e encontra o decreto de Ciro, e em cima do decreto que havia sido liberado, ele confirma a construção do templo, e não só confirma, como apoia financeiramente a construção do templo. Então a gente tem Ciro, depois a gente tem Dário, conhecido também como Dário o Grande, e aí a gente está falando sobre a liderança de Zorobabel durante esse período de tempo. Depois a gente tem Xerxes, que também é conhecido como Assuero, e aí Esdras não fala sobre ele, mas quem apresenta a história desse homem é Esther. O livro de Esther nos mostra o rei Assuero, que é quem se casa com Esther, e é uma história linda, porque você tem Mardoqueu, que é um sobrevivente do cativeiro babilônio, tem a sua sobrinha Esther, que se casa com o rei persa. E através desse casamento e da postura de Mardoqueu, há também o livramento ao povo judeu que estava sendo ameaçado de morte. A partir do general Amã, ele
convence Xerxes a assinar um decreto para matar todos os judeus, mas Deus age de misericórdia e transforma a maldição em bênção. E por último, o quarto rei citado pela palavra do Senhor, eu quero deixar isso claro, citado pela palavra do Senhor, porque se você for para a história paralela, você vai encontrar, claro, outros reis, mas o quarto rei é Artaxerxes, e ele é exatamente o que reina no contexto de Esdras e no contexto de Neemias. É no reinado de Artaxerxes que Neemias traz cativos que ainda estavam na Babilônia. Perdão, não mais cativos, livres, mas que decidiram permanecer na Babilônia, judeus. Então você tem aí o cativeiro de 70 anos, você tem a palavra de Ciro, você tem um decreto dele para que o judeu pudesse voltar para a sua terra natal. Muitos voltam, outros permanecem na Babilônia, outros vão para a Pérsia. Acredito eu que outros se espalham em outras nações, né? E aí, depois de Ciro, você tem Dário, a reconstrução do templo, você tem Assuero, e aí o contexto todo do livro de Esther, e aí a gente tem Artaxerxes, e aí a gente tem a volta de Esdras. É quando Esdras traz alguns judeus que estavam ainda no cativeiro babilônico. E o que me chama a atenção, sabe, queridos, é que a gente está falando aí de 80 anos depois da finalização do cativeiro. 70 anos de duração, o cativeiro chega ao fim com o decreto de Ciro, e 80 anos depois, e já essa troca aí de reis, Dário para Assuero, Assuero para Artaxerxes, é que Esdras traz alguns que ainda estavam lá na Babilônia. Eu estava lendo, sabe, relendo essa história e lendo esse texto, e o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração como a gente procrastina, como a gente demora nas nossas ações. Você imagina, 80 anos se passaram e ainda tinha gente acomodada na Babilônia. 80 anos se passaram e ainda tinha gente presa ao lugar da escravidão. Ah, mas já somos livres. Somos livres, mas ainda estamos no lugar onde fomos afrontados. Ainda estamos no lugar onde fomos humilhados. Se eu não me engano, o Salmo 137, pode ser, pastor Rafael, que fala das harpas? Coloca para mim, Juliana, se você achar aí. Esse texto, ele nos mostra o quanto o povo judeu era confrontado lá na Babilônia. O quanto o povo era humilhado na Babilônia, né? Era um povo que vivia debaixo de um jugo, e não era um jugo só físico, era um jugo psicológico. Olha o que diz o texto: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Coloca o verso 2. Ali, nos salgueiros, nas árvores, penduramos as nossas harpas. Versículo 3. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Versículo 4. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Olha que coisa tremenda. A gente está falando da realidade dos cativos. Humilhação o tempo inteiro. Era o tempo todo alguém chegando: canta para a gente a musiquinha lá da terra de vocês. Canta para a gente com alegria as músicas que vocês costumavam a cantar. E a resposta deles é: como é que a gente pode cantar canções que nos remetem à nossa terra numa terra estrangeira? Como é que a gente pode cantar canções que têm a ver com a nossa origem, com a nossa raiz, ainda vivendo num lugar estranho? Pois bem, Deus levanta Ciro, Ciro liberta esse povo, e esse povo, em boa parte, decide permanecer. Meu Deus! Não, é deixar para trás. É se esquecer. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Não é uma coisinha aqui e uma coisinha ali. O texto diz: tudo se faz novo. Mas tem gente que gosta ainda de flertar com o mundo. Talvez
O que eu falei antes de entrar na mensagem propriamente dita foi colocado em meu espírito por conta disso aqui. Talvez o que te leva ainda a querer algumas coisas que destoam dessa realidade seja a saudade do Egito, seja a saudade da Babilônia, porque lá o brinco é legal, lá a tatuagem é legal, lá o cabelo assim assado é legal, lá a roupa assim assada é legal, mas a tua realidade é outra. Você não é mais cidadão da terra, você é cidadão dos céus. É hora de você viver uma metanoia, é mudança de pensamento que gera mudança de postura, que gera mudança de atitude, de dentro para fora, recebendo do Pai, recebendo aqui dentro e fluindo por onde você passa. As pessoas precisam olhar para você e reconhecer: não é da Babilônia, não tem nada a ver com a Babilônia, é de Deus, é de Israel, tem a ver com o céu. Aceite esse desafio hoje, irmão. Pastor, mas quer dizer que então a gente vai ter que viver igual um ET? Não, realmente, nós somos extraterrestres. Nossa pátria, nossa terra não é aqui. Mas sabe, muitas das vezes a gente leva para um lado sectário radical para justificar nossas ações. A gente leva para um lugar de intransigência para justificar nossos erros. Não pode nada. Quer dizer agora que ser crente é viver nessa caixinha? Não, você pode tanta coisa. Tanta coisa. A ordem para Adão e Eva era: comam de todas as árvores do jardim, menos da do conhecimento do bem e do mal. Não pode comer de árvore nenhuma, pode comer de todas, menos de uma. Sabe por quê? Porque isso faz parte do exercício da obediência, isso faz parte do exercício da dependência. Todo mundo precisa de regra, todo mundo precisa de limite. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Se lá no teu prédio, de repente, o síndico dissesse: ninguém mais precisa pagar condomínio, agora é na base da consciência, vou colocar aqui os gastos e cada um dá o que quiser e quando quiser. Sabe quem daria? Ninguém. Ninguém. Se de repente alguém dissesse assim: ninguém precisa mais pagar IPVA e IPTU, vamos entregar tudo ao acaso, a gente ia deixar as ruas virarem crateras enormes. Pastor, mas já tem buraco na rua? Tem, porque infelizmente existem governantes corruptos. Mas se a gente não pagasse, imagine como seria. Agora eu te pergunto: se dessem a gente o direito de não pagar, a gente pagaria? Não, a gente não pagaria. Sabe por quê? Porque a gente não sobrevive à falta de regras. É por isso que existe o Antigo Testamento e é por isso que o Antigo Testamento tem valor. Eu sou totalmente contrário a quem se levanta para dizer que o Antigo Testamento é ultrapassado. Pelo amor de Deus, é muito mais atual do que você imagina. Não é porque eu dou aula de teologia do Antigo Testamento, não, mas é porque de fato eu entendo que todo mundo precisa de limite. E tem hora que tem que ser assim: se encostar vai morrer. Sabe por quê? Porque se não for assim, não só a pessoa vai encostar, ela vai encostar, vai subir, vai chutar, vai quebrar, vai jogar no chão. É impressionante, sabe? Eu não quero ficar contando, sabe, das minhas dores e das minhas dificuldades, mas eu fico caçando luz acesa, irmão. Eu entro na igreja, eu lá no sítio, eu fico pá, e eu fico me perguntando por que entrou e não apagou. Mas as pessoas não estão nem aí. Vocês perceberam que lá no sítio tem um monte de regrinha? Eu fico perguntando assim: será que alguém, depois que almoça na sua casa, joga o resto de comida todo na pia? Eu fico pensando: meu Deus do céu, por que aqui não quer nem saber se vai entupir? Porque deve pensar assim: alguém vai vir para desentupir. Porque deve estar pensando assim: não quero nem saber quem vai vir depois, que ele se vire. Aí é por isso que a gente tem que ter regra, é por isso que a gente tem que confrontar. E eu não estou aqui para ser o chato,
Mesmo muitas das vezes entendendo que é esse papel que eu exerço. Não estou aqui para ser o chato, mas por outro lado eu amo meu Deus, eu amo a palavra do Senhor. Em primeiro lugar eu aplico ela à minha vida. Todo dia eu fico me confrontando: Senhor, eu quero ser melhor, eu não posso errar, eu não posso falhar. Eu, minha esposa, a gente o tempo inteiro troca, de vez em quando, sabe, é uma fala, é uma palavra daqui e de lá, e que não sei o quê, e a gente vai se adaptando, entendendo, porque ninguém aqui é perfeito, irmãos. Agora, o que não dá é para a gente se acostumar com o erro. 80 anos se passaram e os camaradas continuavam na Babilônia como se nada tivesse acontecido. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Parece redundante, liberdade para ser liberto. O que é isso? É porque existem liberdades e liberdades. É como se Paulo estivesse dizendo assim: foi para a liberdade de verdade que Cristo nos libertou. O que vocês chamam de liberdade, na verdade não é liberdade. Eu estou falando de plenitude. Foi para a liberdade plena que Cristo nos libertou. E ele segue dizendo: por favor, não voltem a se submeter a um jugo que já foi quebrado sobre a vida de vocês. Entenda bem, tem gente que está botando a cadeia no pescoço. Tem gente que está amarrando a corda no pé. E eu fico imaginando Jesus olhando do céu: para que serviu a cruz? Por que meu sangue foi derramado? Se ele não toma posse disso, se ele não recebe isso. E aí fica dizendo: amanhã, 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 e procrastinando. Segura na mão do seu irmão, sacode ele e diga: é hoje, irmão. A posição é agora. A mudança é para já. Oh meu Deus, é tempo da gente mergulhar e mergulhar fundo. É tempo da gente se envolver e se envolver de verdade, deixando para trás as coisas desse mundo, olhando para frente, fixo no alvo que é Cristo Jesus. Levando sua mão, eu quero declarar: desse ano não passa. Chega de viver uma vida mais ou menos. Deus te chamou para governar, para reinar, para ser relevante. Paga o preço e Deus vai fazer a parte dele. Sabe, às vezes eu tenho contato, sabe, com um monte de cantor, tudo meia boca. Eu fico me perguntando: quando é que vai se converter? Quando é que vai se envolver? Tudo meia boca, sabe? É uma vida mais ou menos. Casamento mais ou menos, igreja mais ou menos, tudo mais ou menos. Aí pastor, meia boca. Gente desigrejada, gente que não tem base nenhuma com a igreja, gente que não obedece ninguém, gente que não tem autoridade constituída sobre sua vida, quer sair por aí meia boca. Sabe por quê? Porque autoridade tem a ver com obediência. Só pode falar para alguém se antes sentar para ouvir. Só tem para entregar quem antes recebeu. O fato é que Deus usa Esdras e ele se levanta dentro desse contexto. Vamos embora, chega. Vocês vão ser escravizados até quando? Até quando vocês vão viver essa vida mentirosa? Eu sei que o que eu estou falando está um pouco pesado aqui, mas sabe, é mediocridade. Chega, vamos embora, se levanta. E aí, diz a palavra do Senhor que ele vai até o rei. E ele pede a ajuda para o rei. O texto que a gente leu nos mostra Neemias com o povo todo que estava partindo da Babilônia, de volta para Jerusalém, acampados junto ao rio Ahava. Era uma concentração. A carta, o pedido, o que Neemias apresenta para o rei, para poder levar o povo de volta, está registrado no capítulo 7, verso 11, que diz: temos aqui uma cópia da carta do rei Artaxerxes, que entregou aos sacerdotes, escribas
Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, o rei dos reis, e a gente precisa colocar esse rei dos reis entre parênteses, mas era assim que ele se apresentava. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei, por seus 7 conselheiros, para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata, o ouro, que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, juntamente com toda a prata e ouro que você receber da província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Bem, eu não vou ler tudo, mas só para a gente ganhar tempo. Pensa numa vitória. Pensa num milagre. Você se apresenta simplesmente para o rei dos reis, você se apresenta para o maioral e você diz assim: olha, eu quero a autorização do senhor, eu quero uma carta, porque eu quero levar alguns que estão há 80 anos aqui ainda, e eu quero levá-los, e eu quero ministrar a palavra de libertação sobre a vida deles. Porque o texto deixa claro que ele era sacerdote, escriba, conhecedor da lei. O texto diz que o próprio rei fala assim: vai para lá e organiza eles segundo a lei do Deus de vocês. Pensa, aqui não tem inimigo nenhum. Pelo contrário, tem um rei que está dizendo assim: por mim, vocês podem crescer, vocês podem evoluir. Leva eles, ministra sobre a vida deles. Como se não bastasse, o rei ainda diz assim: e eu vou liberar prata, ouro, eu vou liberar o que vocês precisam, não só para a viagem, mas para oferecer ao Deus de vocês, lá na terra de vocês. Você consegue enxergar uma bênção como essa? É como se o teu patrão dissesse assim: olha, a partir de agora, você não vai trabalhar sábado, não vai trabalhar domingo, eu quero que você se dedique à obra do teu Deus, vai para a tua igreja, vai adorar o Senhor. Inclusive tem outros crentes aqui que estão tudo meia boca, que não gostam de ir para a igreja, que vai para a praia, que não sei o que, carrega eles com você. Prega para eles, ministra, porque você tem a bênção, leva todo mundo. Inclusive, qual é o dinheiro? Precisa de quanto? Tem deslocamento? Vou te dar dinheiro, inclusive, para você ir para a igreja de Uber. Uber, qual é o melhor de todos aí, o Uber? O Black, entendeu? Que não tem a possibilidade nenhuma do cara ir com a janela abaixada, vai ser ar-condicionado, que não sei o quê. Pá, tu entra, leva essa cantaiada toda, que está tudo meia boca, tudo querendo... Não, leva tudo para a igreja, EBD para eles. O cara nem crente é, gente. Quem está falando isso não é crente, não. É o teu patrão, que você diz que é endemoniado. Mas Deus levanta até alguém que não é crente para te favorecer. Agora, sabe o que é o pior disso? Imagina o teu patrão dizendo assim: carnaval, todo mundo vai trabalhar, você não. Você é um menino de Deus, você vai lá para o teu retiro, vai lá, vai com a tua igreja. Quer dinheiro? Toma dinheiro aqui e tal. Abençoa inclusive lá a obra lá, dá uma oferta lá na igreja. E chega lá, leva esses meia boca. Isso aqui tudo ia pular carnaval. Leva com ele, leva contigo. Que diz que é crente aí, mas não pode ouvir o pagode, que o dedinho já fica assim, ó. Leva tudo com você. Vai embora. Pastor, foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. E no meio eu tenho certeza que tinha gente dizendo assim: mas vocês vão mesmo? Vocês vão mesmo esse negócio de retiro? Não sei se vamos para o retiro não. Irmão, ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, eu ia dar uma vasculhada. Eu ia deixar o povo lá no retiro, todo mundo cantando, cultuando e tal. Calma aí que eu vou dar um pulinho lá no sambódromo. Se eu achar um, hein? Ia dar uma sobrevoada no sambódromo, bloco, ia me espalhar ali Zona Sul, que não sei o quê, aqueles bloquinhos todos, barzinho, ia passar e tal. Ia dar uma olhada. Se eu encontro. Ainda bem que eu não sou Deus, irmão. Esse poder na minha mão. Só no estalo do dedo. Morreu. Ainda mais aqueles que ficam batendo na porta e dizem: vai essa hora por mim. Esse aí morreu 2 vezes. Morre. Pra valer.
Pastor, aqui não tem, eu quero crer, Senhor, eu quero crer, Senhor, eu quero crer que não tem. Aqui ninguém que foi para o retiro se perdeu. Quem estava no retiro estava na bênção, quem não estava no retiro continuou na bênção, orando, clamando, jejuando, buscando. Irmão, é insuportável para quem é de Deus o carnaval. Para quem conhece a palavra do Senhor, para quem é crente em Cristo Jesus, 5 minutos ouvindo um desfile é insuportável. Insuportável. Ontem à tarde eu estava em casa, e aí jampeando de um canal para o outro, eu bati num canal que estava tendo uma comemoração de não sei quantos anos da música baiana. Um canal de uma grande emissora, canal aberto, que não sei o quê, uma coisa assim. Todas as músicas, eu só aguentei ouvir 2. Fala de entidades diabólicas do início ao fim. Está ali no meio, e você está repetindo, você está cantando. E tu está cantando também. É uma batida, é uma harmonia. Você sabe, irmãos, que a escolha do tom, se maior ou se menor, tudo isso vai influenciando uma frequência que vai mexendo com a tua alma. E você não está percebendo. Mas eu quero ser nessa manhã como Esdras. Eu quero chegar diante daquele que está te prendendo, que na verdade por ele você pode até ir embora. Você está se prendendo sozinho. Olha para o teu irmão, segura na mão dele e diga para ele: você é livre e nem sabe. Não vem com esse papo furado dizendo assim: estou escravizado. Não, essa corrente não está mais no teu pescoço. Pastor, então por que eu volto? Você volta porque você quer. O fato é que Deus... Deixa eu acabar, irmão. Tem que correr aqui. O fato é que Deus levanta Esdras. Esdras vai lá no rei e diz: rei, eu posso liberar? E o rei diz: vai, toma tudo. E tem uma chave aqui. A chave é que Esdras diz: porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Porque, irmão, o meu principal argumento para te defender é esse. Diante de qualquer coisa eu vou dizer: não, porque a boa mão do Senhor está sobre nós. E o rei reconhece isso, porque a boa mão está sobre você. Pode ir. Volta para a igreja, volta para casa, volta para a mesa, volta para o culto, volta. Não tem ninguém mais te prendendo, não, volta. Tem gente aí dizendo: não consigo ficar, não consegue porque não quer. Eu estou declarando na autoridade que há no nome de Jesus: nada te prende mais. E aí eles chegam nessa concentração perto do rio Ahava. E aí tem um detalhe nesse texto, porque a Bíblia diz que eles saem de lá no 12º dia. Ou seja, eles levam 11 dias para se movimentar. Imagina. Passei lá no Sambódromo, peguei 5, depois fui no bloco da Anitta, peguei mais 4, passei no outro da Preta Gil, peguei mais 10, juntei todo mundo, pum. Vamos voltar para a igreja. Chega disso, a poder no sangue de Jesus, isso não te pertence mais. Carreguei todo mundo. Só que aí o texto diz que eles chegam e eles param na concentração. E o texto fala que Esdras, ele começa a fazer análises. E eu quero que você acompanhe comigo esse raciocínio. Alguém calculou a quantidade de riqueza que o rei investiu em Esdras. E eles chegaram a um número aproximado de 3 milhões de dólares. Aí você pega esse número e aí você coloca numa distância um carregamento desse porte, sendo levado numa distância de mais ou menos 1.500 quilômetros a pé. A gente está falando de uma viagem daqui para o Nordeste que vai levar uns 4 meses. Quem está comigo, diga amém.
Então, eu estou levando 3 milhões numa viagem por terras estranhas de 4 meses. Aí, nessa hora, Esdras baqueia. Calma aí. Até agora está tudo certo. Mas, se a gente sair daqui com essa grana, a gente vai ser roubado. E aí, se a gente defender o que é nosso, vão matar a gente. Será que é melhor voltar mesmo? Será que não é melhor a gente ficar por aqui? Será que não é arriscado demais essa jornada em busca das nossas raízes? Em busca da santificação? Em busca da palavra? Porque o projeto de Esdras era ministrar a palavra. Eu quero todo mundo junto para a gente abrir de novo a lei. A gente precisa ser organizado na palavra. Será que vale a pena todo esse risco? E aí essa palavra, ela me pegou. Porque tem gente que não está saindo do lugar. Mas tem gente que até pensou em sair. Mas essa jornada em busca da santificação passa por alguns perigos. Pedido de perdão, arrependimento, pagamento de conta. Eu não sou da igreja por isso, pastor. Eu não sou da igreja por isso. Ah, pastor, eu vivo com meu marido, mas não posso me casar. Por que não pode se casar? Eu quero me batizar, mas não dá, né? Porque eu não sou casada. Casa. Você não ama seu marido? Ama. Seu marido não te ama? Ama. Então por que não casa? Não, pastor, é porque, na verdade, tem um dinheiro que bate na minha conta porque eu sou solteira. Se eu me casar, eu perco. Ah, entendi. Então, Jeová Jirê é conto de fada. O Deus provedor, ele não existe para você, né? O grande problema é que quando temos alguma coisa para arriscar, damos 2, 3 passos atrás. Ah, eu vou nos cultos, pastor. É como se eu fosse. Me desculpe a palavra dura, tá? Como se fosse, mas não é. Como se eu estivesse, mas não está. Eu não quero transformar isso numa regra, mas quantas pessoas já viraram para mim e disseram: pastor, eu tenho um bar. Eu vendo cerveja. O que o senhor pensa sobre isso? Errado. Como é que eu vou vender algo que eu sei que não faz bem às pessoas? Pastor, mas na venda do meu bar é assim, ó. 80% do lucro é cerveja, 20% as outras coisas. Você está com medo de quê? Estou com medo de passar fome, pastor. Então você não crê. Fique à vontade. Pastor, essa palavra penetra no coração de todo mundo? Ah, não. Tem gente que na hora obedece e tem gente que está até agora. É como se fosse, mas não é. Mas não é. A palavra de que esse ano é o ano da plenitude, infelizmente, não se aplica a você. Porque você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, e você está escolhendo. A gente está falando da bebida, que é uma droga. É droga ou não é, gente? Mas ela é liberada, então pode. Irmãos, vai ter outro que vai chegar aqui e vai dizer: pastor, eu tenho um negócio que sustenta a minha família, que sustenta todo mundo. Eu acho que para eu me batizar eu vou ter que abrir mão dele, mas eu não quero abrir. Qual é o negócio? Eu tenho uma boca de fumo. Ué, tu acha que não vai chegar nesse nível? Claro que vai chegar, irmãos. Ué.
A gente já viveu o constrangimento de ir numa igreja, no final do culto, o pastor me apresentar os meninos do movimento, dizer, todo mundo cresceu aqui, pastor, pode ficar tranquilo. Eu falei, eu estou tranquilo, maior é aquele que está comigo do que aqueles que são contra mim. Estou tranquilo. Não, fica tranquilo, vamos ali orar pelos meninos. Aí eu já não estou gostando muito da ideia, mas tudo bem, vamos embora. Esse aqui é filho da irmã tal, esse aqui cresceu aqui, esse aqui. Falei, tá bom. Vamos orar por eles? Falei, só pode orar, fica à vontade. Estava com medo daquilo que eu ia pedir para Deus. Ele só pode orar. E ele começou a orar. E ele, no meio da oração, começou a botar a mão na cabeça dos meninos. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. E que não sei o quê. E papapá. Senhor, dá vitória aos teus filhos. Eu falei, não, Senhor, tem alguma coisa errada aqui. Os garotos armados. Dá vitória aos teus filhos contra quem? Contra mim? Contra você? Irmão, você está rindo? Isso é mais sério do que se imagina. Era um pastor orando. E eu olhando para aquilo, eu falei, gente, eu vivi para ver essa situação. Normalizando o pecado, normalizando o crime. Ah, mas é porque cresceram aqui, mas escolheram errado. Quem está entendendo o que eu estou ministrando, diga amém. Presta atenção, um abismo chama outro abismo. As coisas são muito sutis. Às vezes a gente vai cantar, vai pregar dentro de uma comunidade, aí chega lá, tem palco, tem luz, tem som, tem tudo e tal, e eu fico, Senhor, me livra, Pai. Por quê, pastor? Porque quando você olha para a igrejinha que te convidou, você não vê na igreja condição para fazer um investimento tão alto naquele palco, naquele som. E a pergunta, ela é inevitável, de onde veio esse dinheiro? E aí o pior é que tu está parado, daqui a pouco passa um menino na moto, e aí, pastor? E o pastor fala, filho. Aí tu... O cara veio me oferecer um salgadinho, toma aqui quentinho. Eu falei, não quero não. Eu não sei de onde veio. Mas o normal é não querer nem saber, irmão, é compactuar. A gente come, a gente enche o bolso, mas é do crime, não interessa. A gente não está percebendo, mas a gente está fortalecendo essa engrenagem. Só tem dinheiro ali porque alguém está perdendo aqui. Sabe, queridos, eu estou falando de coisas muito sérias aqui, eu estou indo para o extremo, mas eu quero que você entenda que isso acontece aqui no nosso meio. Quando você fecha os olhos para algo ilegal, tu está vendo que é ilegal, mas está tudo tranquilo. E aí o caminho de volta para a santidade é comprometido. Você estava até indo, mas de repente você percebe, não, mas aí eu vou perder dinheiro. Não, mas esse negócio de ser crente, aí vai começar a me custar. Aí não é legal não. Bem-vindo à realidade. No reino você tem que perder para ganhar. Quem tem ouvidos? Esdras, ele diz assim, a boa mão do Senhor está sobre nós, o rei. Toma dinheiro, toma liberação, pode ir. Dentro dessa concentração ele percebe que não tem levita, não tem sacerdote. Ele chama todo mundo, a boa mão está sobre nós. Apareceu levita, imagina, músico, não tem músico. Os caras não querem mais tocar, não querem mais nada. Brigaram, tudo isso aqui, estou orando. Volta todo mundo. Amém. A boa mão do Senhor está. Está tudo certo. Agora a gente tem a liberação, a gente tem dinheiro, a gente tem banda, a gente tem sacerdote. Eu estou com o livro, com a palavra. Vambora. Alguém chegou e disse assim, mas tem bandido aí na estrada. 4 meses, 3 milhões. Fome com a vontade de comer. Aí eu termino chegando no texto que a gente leu. 12º dia. Esdras pensa assim, eu vou ter que voltar no rei. Para quê? Porque além do dinheiro eu preciso de uma escolta. Eu preciso de gente para defender a gente. O primeiro pensamento desse homem de Deus não é orar, é voltar no rei. Vou voltar no rei para ele garantir para a gente. Irmão, me perdoe o peso do que eu vou te dizer agora, mas tem gente negociando com o capeta para estar na igreja. Tem gente negociando com o diabo para estar no culto. Troca uma ideia. Deixa eu ir de manhã,
De noite a gente vai lá no bar. Tem que ser sábio. Não. Quem te ensinou isso? Não. Tem gente que está trocando com o diabo. Está dizendo assim, vem comigo. Me ajuda aqui. Me protege aqui. Tu não me rouba não. Ok? Até porque eu não estou totalmente inteiro. Eu estou um pé aqui e um pé aí. Já preguei sobre isso. Quem está no muro e acha que está dividido, está se enganando. Porque muro é terreno do diabo. O terreno de Deus é de dentro. Ó, do muro para dentro. Em cima do muro está lá na escritura do capeta. Você que está achando que estou dividido. Não, tu está inteiro. Tu está lá. Lembra do Eutico? Aquele menino? Paulo está pregando, a casa está lotada, e ele vai e senta na janela. Quem senta na janela olha para dentro e olha para fora. Quem senta na janela divide a atenção. Pegou no sono. Engraçado, pega no sono e cai. Por que não caiu para dentro? Porque sempre que está sentado na janela e pega no sono, cai para fora. Nunca cai para dentro. Caiu e morreu. E só não morreu para sempre porque Deus usa de misericórdia, fala com o apóstolo Paulo e ele sai e dá um abraço no garoto. O lindo é que ele não ora, ele não profetiza, ele abraça, porque o que ressuscita quem caiu para fora é o abraço. É o amor. O que eu estou pregando aqui não é para te condenar, é para te abraçar. É para dizer assim, volta. Teu lugar é dentro. Não é na janela. Não é no muro. É aqui dentro. Mas às vezes, sabe, quando a gente analisa dados, cálculos, a gente bloqueia. Eu até queria ficar na igreja, mas esse negócio de perder minha pensão vai dar ruim. Então não dá. Eu até queria ficar na igreja, mas... Não, pastor, parar de vender cerveja não vai dar, aí o senhor me quebra. Aí o senhor me arrebenta. Não, pastor, até queria, mas eu não entra na minha cabeça por que eu não posso ouvir música do mundo. Até queria, pastor, eu gosto, é uma maravilha, sabe, uma paz de espírito, eu estou aqui no meio de você, mas tem umas coisas que não entram na minha cabeça porque você ainda não foi liberto. Porque uma vez que você experimenta da glória, na plenitude... Ah, mas tem as tentações, nós somos carne. Enquanto estivermos aqui, irmãos, não tem o que fazer, mas ao mesmo tempo, cara, aquilo não substitui a presença, aquilo não te preenche. Olha que Esdras fala, ele diz assim para o pessoal, eu não posso voltar no rei e pedir ajuda, porque eu disse para o rei que a boa mão do Senhor estava sobre nós. Como é que eu vou chegar agora lá para ele e falar assim, sabe a boa mão que eu disse? Ela não está não. Eu queria que você tivesse essa consciência. Não volta lá naquele cara que está te escravizando. Sabe por quê? Porque você já disse que a boa mão do Senhor está sobre você. Se você voltar, você vai envergonhar o nome do Senhor. Você disse que Deus agia através de você. Agora, voltando lá, sabe o que você vai dizer? Que é mentira. Você vai ter que dizer assim, sabe o bom Deus, a boa mão? Esquece, nunca existiu. Porque a boa mão do Senhor não está sobre a sua vida, sobre a minha vida, só até a página 1, não. Está o livro inteiro. A boa mão do Senhor não está só no primeiro dia de viagem, não. Está a viagem toda. Não é só para uma coisa, é para tudo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, queridos, eu sei que números nos espantam, mas a gente precisa entender que o Senhor está acima dos números. Os números nos balançam. Muitas das vezes a gente, meu Deus do céu, agora essa conta não está fechando. Segura na mão do seu irmão e diga, Deus pode te surpreender ainda hoje. Fala com autoridade, diga, essa conta que não fechou pode fechar de hoje para amanhã. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar. Uma unção de prosperidade como sinal de Deus para a tua vida está sendo liberada aqui e agora. Eu quero declarar que essa semana você vai entender o que eu estou pregando. Você vai entender a boa mão do Senhor. Ele vai mostrar para você, tá vendo, filho? É só você confiar, é só você esperar. Não vai ser no teu tempo, é no meu tempo. Vá que eu garanto que você vai chegar bem.
E eu termino lendo com você o finalzinho do texto. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Seu poder e sua ira são contra todos os que o abandonam. Ou seja, ele está com vergonha, não posso voltar no rei. Aí olha a chave: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. A última, segura na mão do seu irmão, diga: não recua, não volte atrás. Deus vai atender o teu clamor. Dobra o joelho, levanta a voz, jejue, clame ao Senhor, não volte atrás, não recue. Deus vai te atender. Oh, Ele começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Levanta a sua mão bem alto e diga: ninguém aqui vai recuar. Vamos ficar de pé. Tem gente que diz assim: pastor, antes de eu ser crente, antes de eu me batizar, a firma estava voando. Foi eu entrar para a igreja, um negócio apertou. Alguém aqui já viveu essa experiência aí? Entrar para a igreja, meu Deus do céu. Fica firme. Deus está só ajeitando as coisas. Presta atenção. Repita comigo: toda reforma gera desconforto. Repita comigo: toda mudança gera desconforto. Não tem como, até para rico. O cara pode ser milionário. Ele vai reformar, ele vai ter que sair da casa, ele vai ter que ir para um hotel, gera desconforto. Não adianta. Reforma gera poeira, dá trabalho, cansa. Só que depois que fica pronto, você olha e você diz: valeu a pena. Alguns já estão vivendo essa realidade, mas você que ainda não está vivendo, creia, está chegando a tua hora. Chegar a hora que você olhar, você vai ver teus filhos ao redor da sua mesa, você vai ver as esposas dos teus filhos, você vai ver teus netos, você vai ver a bênção do Senhor, todo mundo bem encaminhado, todo mundo gente de bem, todo mundo bem desenvolvido. Você vai ver teus filhos no altar, adorando o nome do Senhor, e você vai olhar e vai dizer: valeu a pena, valeu a pena. O diabo queria que eu recuasse, mas eu não recuei, eu permaneci. Da mesma maneira que Deus vai liberar sinais de prosperidade sobre a sua vida, o diabo, não pense você, se tem um camarada insistente, é o diabo. Ele vai jogar dúvida, porque para toda convicção ele apresenta uma dúvida. Também já preguei sobre isso. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 3, Jesus sai das águas depois do batismo. Deus brada do céu: este é o meu filho amado. Você vira a página, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. A primeira tentação do diabo é: se tu és o filho de Deus. Primeiro Deus apresenta uma certeza, depois o diabo vem com uma dúvida. Então, não se espante, essa semana pode aparecer diante de você dúvidas, mas você vai ficar firme na certeza: Deus está comigo, Deus está comigo. Sabe, tem umas coisas que parecem até ser loucas, tem umas coisas assim que... Lembro de uma vez, aqui atrás tinha um estúdio, na rua Barão de Bom Retiro. Fui gravar umas produções ali, fui gravar vocal, não sei o quê. E aí, de repente, o dono do estúdio olhou para a Denise, ele viu que a Denise tinha gravado bem e tal. E ele foi e falou assim: acabei de lançar uma menina chamada Ana Carolina. A gente não conhecia ainda, depois ela estourou. E ele olhou para a Denise e falou assim: poxa, você tem um talento. É que graças a Deus, e eu não estou falando, sabe, por arrogância não, mas
pensa numa coisa que não fez nem cosquinha na gente, né? Mas ele falou, não, ela vai cantar Ana Carolina no Faustão, que não sei o quê, e cantou mesmo. Aí ele virou para ela e falou, não, para você é mole uma carreira, é mole. Tem os contatos todos que eu não sei o quê, papai. Ele tinha um cabelo meio grande e tal, eu fiquei olhando para a cara dele assim. Porque a primeira coisa, não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com o ministério, sabia do chamado do Senhor para a vida dela, para a minha vida. Então, não vai rolar. Segunda coisa, ficou muito claro dentro do assédio que ele estava fazendo a ela, que eu não estava muito envolvido no projeto. Falei, vou ficar de fora. O fato é que eu nem precisei discutir nada com ela. Sabe, são situações que vêm e a gente olha, cara maluco. Mas em contrapartida, conversando com pessoas, a gente ouve. E para pessoas de igreja, de repente, caramba! E vocês não aproveitaram? E aí é mole, né? Você começar a moldar a proposta, né? Sendo luz no meio das trevas. Vai lá e canta. E que não sei o quê. E aí cita, fulana, sabia? Ela é crente. Beltrana também é crente. Esses dias eu vi um pastor descendo a lenha numa cantora. Ele batizou ela, mas ela não transformou, não mudou e está cantando, fazendo apologia à traição e essa coisa toda. E ele foi para a internet, que não sei o quê. Eu não conheço ele, mas para que batizou também, né, pastor? Estava na EBD. Ela estava lá, bonitinha na EBD. Ou ela vinha uma vez na vida, outra na morte. Porque tem gente que diz isso para mim. Absurdo vocês fazerem curso de batismo. Batismo é uma decisão. A pessoa não tem que estar pronta, ela tem que estar decidida. Que não sei o que, tudo bem. Se você quer agir dessa maneira, eu te respeito. Cada um com o seu ministério. Aqui não. Aqui eu tenho que ver fruto. E se eu perceber fruto, eu batizo ou não batizo. Aqui eu tenho que ver transformação, mudança. Mas sabe, as pessoas vão adequando, muita facilidade, mas há poder no sangue de Jesus. Nós escolhemos ser santos.